bem-vindo, meu aluno, minha aluna do 7º ano, beleza? Bom, na aula de hoje, vamos começar a falar sobre frações. Eu sei que vocês adoram. Bom, então o que vai ser uma fração? A fração ela vai representar para mim uma parte ou um pedaço de uma quantidade ou de algo que eu estou trabalhando ali, beleza? Então, se eu tenho uma determinada quantidade e reparto ou divido essa quantidade em pedaços em tamanhos iguais, cada um desses tamanhos ou cada um desses pedaços eu vou chamar de fração, beleza? Então vamos pegar um exemplo clássico, nós não podemos fugir das tradições. Aqui eu tenho uma barra, eu tenho um objeto, esse objeto eu dividi em 5 partes. Dessas 5 partes eu peguei 3 pedaços aqui, ó. Então o que isso quer dizer para mim? Ela quer dizer o seguinte: essas 5 partes representam o meu todo, tudo que eu tenho. Então, se tudo que eu tenho são essas 5 partes, essas outras 3 partes foi aquilo que eu utilizei. Então, como que eu vou determinar, como que eu vou montar essa relação aqui, ó? Nós vamos montar ela da seguinte forma. Eu vou colocar aqui em cima, ó, a quantidade que eu utilizei. Eu usei 3 partes. 3 partes de quanto? De 5. Então, essa é a estrutura básica da nossa fração. Olha para esse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo e dividi esse triângulo ao meio. Então, eu tenho esse pedaço aqui e tenho esse pedaço aqui, tá? Se eu dividir ele ao meio, o triângulo, aqui, ó, vou tirar esse pedaço aqui. O triângulo representa tudo que eu tenho. Das 2 partes que eu tenho, eu só peguei uma parte. Então, eu peguei uma parte de quantas? De 2. Então, esse meu triângulo eu dividi em 2 pedaços, desses 2 pedaços eu peguei 1. E isso aqui na matemática, quando eu tenho uma unidade e divido por 2, ou seja, eu coloco dessa forma, isso sempre vai representar metade. Então, olha para cá. O que a fração ela vai representar? Ela sempre vai trazer para mim a ideia de divisão. Então, sempre que eu estiver trabalhando com uma fração, eu estou trabalhando com uma divisão. O que ele está me dizendo? Que eu estou pegando o meu 3 e estou dividindo pelo meu 5. Eu sei que vocês lembram disso que nós falamos lá no ano passado. Mas vamos lembrar da estrutura. Quem é esse cara que fica em cima e quem é esse cara que fica embaixo da minha fração? Esse aqui de cima é o que eu vou chamar de numerador. E o de baixo eu vou chamar de denominador. O que o numerador representa? A quantidade que eu estou usando. E o denominador, a quantidade de partes que eu dividi o meu inteiro. Ou a quantidade de pedaços que eu dividi o meu inteiro. Então aqui é 5 porque eu dividi esse inteiro em 5 partes. Aqui é 2 porque eu dividi esse inteiro em 2 partes. Agora, em cima no meu numerador, eu vou representar com a quantidade que eu estou utilizando daquela minha fração. Então, das 5 partes que eu dividi, eu estou utilizando 3. Das 2 partes que eu dividi, eu peguei uma parte. Então, essa é a estrutura básica da minha fração. Sempre que eu estiver trabalhando com fração, eu vou ter o meu numerador e o meu denominador. O numerador indica a quantidade de partes usadas e o denominador representa a quantidade de partes que foi dividido o nosso inteiro. E sempre que eu estiver trabalhando com uma fração, eu estou trabalhando com uma divisão, beleza? Em que outros momentos nós também podemos trabalhar com fração? Nós vamos trabalhar com fração quando a gente estiver determinando uma parte ou um pedaço de alguma quantidade. Exemplo, em uma viagem de 90 km já foram percorridos 2/3. Quantos quilômetros ainda faltam? Bom, então percebe que esse número aqui, ó, o número fracionário, ele tem numerador e tem denominador, ele representa uma parte desse todo aqui, ó. Porque ele diz que a viagem toda é 90. Então, dessa viagem toda, dos 90 quilômetros todos, eu não percorri tudo. Eu só percorri uma parte, um pedaço dessa viagem. E ele quer que eu determine isso. Essa frase ela é muito legal, porque eu preciso determinar 2/3 de 90. Concorda comigo? Ou seja, eu tenho que encontrar a fração de uma quantidade, a parte de um todo. Então,
essa forma de montar é muito legal, porque esse D aqui, ó, ele esconde um produto. Sempre que eu tiver essa relação, basta eu transformar em um produto que fica muito mais simples. Olha como que fica fácil. Isso aqui então vai ficar 2 terços vezes quem? 90. Então esse 2 e esse 90 vão multiplicar. E depois eu vou lembrar que eu estou trabalhando com uma divisão e vou dividir o resultado pelo denominador. Então olha só, 9 vezes 2 é 18 e o zero acompanha. Então eu vou ter 180 dividido para 3. 180 dividido para 3, quem não lembra, faz lá no cantinho, ó, 180 dividido para 3, 18 para 3 é 6, 6 vezes 3, 18. Para 18 sobra nada. O zero que está lá em cima tem que descer. O zero que desce é um zero que sobe. Então, olha só. Esses 60 quilômetros aqui corresponde à parte que já foi percorrida, 2 terços. Ele quer saber quanto falta, não é? A viagem não tem 90 quilômetros? Então, dos 90 quilômetros que a viagem tem, já foram percorridos 60. Então, ainda faltam o quê? 30 quilômetros. Então, a aplicação da fração nessa situação vai ser interessante para a gente encontrar a parte que ele pediu, a parte que corresponde a esse inteiro. Então eu tenho 90, que é o meu inteiro, e desse inteiro, esses 2 terços representam um pedaço, uma parte. Qual é a parte que eles representam? 60, tá? Beleza? E uma outra forma da gente também trabalhar essa ideia da fração, do que a gente está vendo aqui, vai ser relacionado à comparação ou razão. Olha um exemplo bem tranquilo aqui, ó. No lançamento de um dado perfeito, qual a chance de sair um número par? Bom, para que eu consiga determinar isso aqui, eu preciso primeiro identificar quantos números possui um dado. Eu já sei que um dado tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu jogar um dado, qualquer valor desse aqui pode aparecer, concorda comigo? Então eu tenho 6 possibilidades, certo? Só que eu não quero qualquer possibilidade, tem que sair o quê? Um número par. E quantos pares nós temos aqui? Nós temos o 2, o 4 e o 6. Então existe uma chance de sair 3 possibilidades. Em quantas possíveis? Em 6. Então esse 6 aqui representa quantas partes o meu dado possui. Ele possui 6 lados. Desses 6 lados, quantas possibilidades de sair par eu tenho? Apenas 3. Ou sai o 2, ou sai o 4, ou sai o 6. Então aqui nós vamos analisar, fazer essa comparação entre dois valores. Ou então a razão do que nós estamos trabalhando. Nós vamos entender a razão como sendo também o quê? A relação, a comparação entre dois valores, tá? Então, todas essas formas aqui são formas da gente trabalhar a nossa ideia de fração utilizando aquele conhecimento que a gente já trouxe lá do 6º ano. Então, fração sempre vai ser o quê? Uma parte ou um pedaço de uma quantidade, aonde eu vou pegar o meu inteiro e vou dividir em pedaços iguais. Essa divisão em pedaços iguais eu posso montar de forma fracionária. O que é essa forma fracionária? É na forma representativa da fração, onde eu tenho um número em cima, que eu vou chamar de numerador, esse cara que eu vou chamar de traço, e o traço representa para mim uma divisão, e embaixo eu tenho um denominador, que determina quantas partes eu dividi o meu inteiro, beleza? E aí dentro da aplicação da fração, nós teremos uma série de situações que nós vamos aplicar. Aqui nós vimos 2 de forma mais tranquilinha, beleza? Então nas próximas aulas nós vamos aprender a trabalhar comparação de fração, simplificação e outros elementos a mais que vai deixar melhor o nosso conhecimento, mais aprofundado sobre frações. Então a aula de hoje era isso, espero que vocês tenham entendido, vai ficar um materialzinho bacana lá para vocês darem uma lida, uma estudada, uma reforçada. E não esqueçam de fazer as atividades de casa e eu espero vocês na próxima aula. Valeu galera, um abraço!